ましたので、前の方に来てください。Né? Pode dar um passinho para frente. Queremos agradecer por você estar aqui. 皆さん来てくださってありがとうございます。 Poderia ser estar em outro lugar. 他の場所にも入れたので、 Mas aprove Deus com um apontamento divino. Diga, toda vez que eu venho na igreja, 私たち毎回 não é porque eu quero. 実は私 É porque Deus tem um apontamento na minha vida. 来ているわけではなくて、神 Então 様 Ele が me 私たちを convence. 召してくださっているんです。 E eu deixo ser convencido. 連れてきてくださってるんです。 E venho. Isso é muito bom. いや、それってすごく良いことなんですね。 Estamos aqui reunidos no nome daquele que tem todo o poder. すべての力をお持ちであられる方の名に No よって céu, 私はここに集まってい na ます terra e embaixo da terra. 地にも地の下にも。 E nós queremos hoje conversar um pouquinho. 今日は Nós viemos, né, de algumas ministrações. いくつかのメッセージをしてきていて、 Qual foi o tema da sua mensagem? A estrutura de um adorador, que o Alexandre, eu já ia falar Alecrim, mas não, Alexandre Honda Kawasaki Suzuki da Silva pregou. 賛美 Esse daqui, ó, levanta aí. 賛美者の構造というメッセージ É que o nome dele é Alexandre Honda Kawasaki Suzuki da 彼がメ Silva, ッセージしたんですね。 porque tem que dizer que ele é brasileiro. O da Silva é porque é do Brasil, porque ele é internacional. Então ele pregou sobre a estrutura de um adorador. でそこで賛美者の構造についてメッセージしてくれた。 Sobre quando você se torna um adorador, as circunstâncias não te impedem. 賛美者になった時、状況があなたを止めないっていうことについて。 Você não se torna uma pessoa fácil para o diabo. あなたは悪魔にとって簡単に捉えられるような Essa vale a pena você guardar aí. Um adorador não é uma pessoa fácil para o diabo. 賛美者は悪魔にとって簡単に捉えられるような Se você está muito facinho, o diabo te leva por qualquer coisa, sinal que você não é um adorador. 悪魔はすぐにあなたを Porque quem você serve é que te paga. あなたを捉えることができるのならばあなたは賛美者ではない。 E depois que ele falou sobre isso, eu falei sobre os 3 níveis, foi na semana passada, de relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. そして先週、聖霊様との交わりの中で3つのレベルについてお話ししました。 Então, eu falei sobre o primeiro nível, que é o Espírito Santo estar sobre você, sobre a humanidade, 聖霊様が私たちの上、人類の上にいることについてお話し com a função de convencer do pecado, da justiça e do juízo, para arrependimento. 罪義裁きにおいて私たちの目を開かせてくださる。 Então, o Espírito Santo, ele está sobre. 聖霊様は上にいてくださ Em cima, い。上、 trabalhando 働いてください。 a convencer a humanidade, a convencer as pessoas 人類、人々を do pecado, da justiça e do juízo. 罪義裁きにおいて目を開いてください。 A Bíblia diz que se você conhecer a justiça de Deus, 私たちが神の義を知 você れば conhece Deus. 神様を知ることができると書かれているんです。 Então, enquanto você não conhece a justiça de Deus, você não conhece Deus. ということは神様の義を知らない限り神様を知らないということなんです。 Porque você conhece o que Deus faz, digamos assim, que você separa o que é bom para você, separa o que você quer, não o que Deus quer. だから私たちが選別している間は神様が望んでおられることではないんです。 E o segundo nível que Deus tem, que é o segundo nível de relacionamento que você tem com o Espírito Santo, 2つ目の交わりのレベルっていうのが é quando você aceita a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. イエス・キリストを唯一の神として救い主として受け入れ Então, agora, você de livre e espontânea vontade toma a decisão de convidar o Espírito Santo a morar dentro de você. そして自らの、自ら私たちが神様に住みに来てくださいとお願いをする。 Então, até aí, lá em cima, ele convence do pecado. Aqui dentro, ele começa a tratar com as suas emoções, com o seu sistema de crença. だから2つ目のレベルっていうのは私たちのこの信仰のシステムや私たちの感情に関わってきます。 Então, por isso, quando às vezes a pessoa recebe a Cristo, ela fica um pouco assim, meia confusa, porque ela quer que o sistema da mente dela seja transformado, e esse é um processo. だからイ
受け入れた人ってたまに混乱したりするんですが、 Então você pode estar dentro da igreja pensando em pizza. 思考っていうのがこう変わってない中でイエス様を受け入れたので、 Depois que eu sair daqui, eu vou 前の lá 考えの comer uma イエス・キリスト esfirra, を受け入れることになるからです。 comer uma pizza. É porque ainda o seu sistema, a sua mente, suas emoções, o sistema que você viveu não foi ainda transformado no sistema do reino. だからあなたは神のシステムに伴ってあなたの考えも変われてないからなんです。 E o terceiro nível, そして3つのレベルが que é o nível dos pés, quando Deus pega seus pés. 足です。足に神様がいてくださる。 Então, daí, quando Deus pega seus pés, vamos supor assim que eu estou aqui dirigindo o carro. 私が運転しています、車の。 E você é o Espírito Santo. で、私が聖霊様。 E agora eu dirigindo o carro, quero ir para um lugar que não é bom. で、私が良くないところに行こうとしている。 E você vai me impedir. で、私がそれを妨げようとする。 Porque quando o Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele pega seus pés. 聖霊様に導かれているとき、聖霊様はあなたの足で、それを Aí 示します。 já não é você que dirige a sua vida, é ele que dirige a sua と vida. いうことは、私たち自身が自分の人生を勝手に Então vamos, 動かすのではなくて、聖霊様が動かしてください。 vamos dizer que eu estou dirigindo um Skyline, tá? じゃあ、スカイラインを運転してるとします。 Ou um Porsche. まあ、Já que vamos pedir coisa grande. もう Porque nosso Deus é grande. いい車で行きましょう、あえてなら。 Aí você vai me impedir. Eu estou querendo ir. で、私があなたを妨げます。妨げます。 E aí fica aquela luta de briga de braço. Por quê? Porque o Espírito Santo quer a vontade do Pai, 聖霊様は御心、天のお父様の御心を do reino. 御国に叶えたい。 E você quer o quê? Nada a ver. Deixa eu ir só essa vez. その中でもう1回ぐらいいいじゃん、関係ない、何でもいいじゃんっていう。 Então eu falei sobre isso semana 私たち passada. の考えを言っちゃうんです。 Devo compreender um pouco, né? Mas eu acho que a mensagem está no YouTube, se você quiser assistir. Eu não sei se eu consegui explicar tudo o que eu queria. YouTube にもそのメッセージは残っているので、見たければどうぞ皆さん。 Enfim, você precisa ter o Espírito Santo sobre você, dentro de você e nos seus pés. まとめて言えば、聖霊様が私たちの上、私たちの心、私たちの足元にいなければならない。 E essa semana eu ia falar そして今週は、 Eu ia falar sobre a ofensa. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a ofensa contra o Espírito Santo. 聖霊様に対する冒涜についてお話をしようと思って。 Mas esse é um assunto extremamente, tudo é importante, mas esse assunto é um assunto assim delicado de falar. すごい大事なんですが、ちょっとなんかね、 Porque pasme você que ser ingrato é uma ofensa ao Espírito Santo. こう感謝が持てない人、もうそれは聖霊様に対しての冒涜の一つとなります。 Então eu decidi falar outra coisa para você hoje. だから今日 Dar continuidade à minha mensagem, sem falar sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto mais teológico, para se ensinar assim dentro de uma classe que as pessoas possam pesquisar, possam ter dicionário. Então eu prefiro passar um pouquinho adiante, tá メッセージ bom? の続きはしますが、このような冒涜についてはちょっとやっぱり皆さんが辞書を持ったりとか、ちょっと勉強形式の礼拝の方がいいので、 E hoje 違う方面に進めます。 eu quero falar com você sobre o ciclo de bênção de andar no Espírito. 聖霊様と共に歩む祝福のサねイクルについて、 Todos nós queremos desfrutar dessa manifestação de ser comprados por Deus. 私たち全員神様に買い取られたっていう祝福を味わいたいです。 Todos nós queremos desfrutar da liberação de Deus Pai através de Deus Filho. 天のお父様を通して、天のお父様の祝福をこのある神様を通して味 O わいたい。 poder da redenção da cruz do Calvário é poderoso para nos ressuscitar diante dos mortos. カルバリアの十字架のその力っていうのは、 Abra a sua linda Bíblia em João 16 e 17. João 3, 16 e 17. ヨハネ3章を開いてください。 Pois eu quero mostrar um vídeo para você aterrorizante. Quero que você fique aterrorizado. Olha, João 16. Porque Deus Santo
amou o mundo que deu ao seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。 Agora eu quero aquele vídeo da ovelhinha lá, meu irmão. ちょっとした動画を流します。 Todos nós, 私たち todos nós, sem exceção, 私たち全員 eu, você, todos nós, merecíamos um castigo eterno. 永遠の罰が与えられるべきだったんですよ。 E aí Jesus fez isso, ó. でイエス様はこういうことを成し遂げられたわけです。 Deu para entender? Põe de novo, irmão, e puxa mais. Lá somos nós. Agora Jesus subiu em cima de nós e morreu. A mulher está com a faca para matar. で殺されるはずの羊が子羊によって死なない。 O que Deus quis dizer? Que Deus quis dizer? 何が Se 言い for たいかというと para você morrer, eu quero morrer junto. あなたが死ぬのならば私も一緒に死ぬんだ。 Olha que coisinha mais linda. 素晴らしくないですか？ O amor de Deus. 神様の愛って。 Então, isso daí, queridos, mostrou assim, para mim, esse vídeo, né? Foi para ser... Irmão, vocês não deixam eu ler. Quando eu vou ler, vocês tiram. E vocês estão de complô comigo. Possível. Eu não decorei isso. Era para ser eu. Mas ele se entregou no meu lugar e salvou a minha vida. Por isso que Jesus fez por mim. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. 私であるはずだったけれども彼が私の代わりに、身代わりとなって私を救われた。イエス様が私のために成し遂げてくださったことはあなたにも成し遂げることができます。 Então é impossível nós não amarmos a Deus, é impossível não sermos gratos a Ele por tão grande salvação. こんな偉大な救いに神様を愛せないっていうのはないです。 Você faria isso por alguém? 誰かのためにこういうことってできますか？ Eu acho que talvez nem para um filho nosso nós faríamos. もしかしたら自分の子のためにさえできないのかもしれない。 Mas todos nós estávamos perdidos, sem Deus no nosso coração. E Deus, Pai, enviou seu Filho e falou, olha, eu amo tanto, tanto, tanto vocês, que eu prefiro que meu filho morra para ter vocês de volta. 私たち全員さまよっていてこのような状態の中で神様が私はあなた方をあまりにもあまりにも愛しているからあなたたちを買い戻したいって言ってこういうことを成し遂げてくださいました。 Ok, meus irmãos? Então, seu poder de redenção 贖いの力、 se manifesta em ciclos de bênção sobre a nossa vida. 祝福となっ E às vezes, irmãos, nós deixamos a bênção e escolhemos, nós deixamos o bom caminho e escolhemos o mau caminho. 時には私たちって良い道を無視して悪い道をあえて選んだりします。 Por quê? Porque o amor de Deus é tão grande que nós achamos que não vai, que ele no final, ele vai manter esse amor. Sim, o amor ele vai manter, mas ele não pode ser injusto. 神様の愛さえあれば私はどういう道を歩んだって何をしてもいいんだっていうふうに思いがちですが勘違いです。 Nós dobramos os nossos joelhos em adoração, permitimos com que ele derrame sua glória dos céus no nosso íntimo através do Espírito Santo. ひざまずいて祈ります。そして聖霊様が私たちの心に Adorador não é uma pessoa fácil para o diabo. くださいます。 Você não pode ser facinho para o diabo, irmão. 皆さんも悪魔 Qualquer にとって coisinha você se rende, qualquer coisinha você vai. Você é um adorador, você adora a Deus. 悪魔にとって囚われやすいものであってはならないんです。 Você não pode ser uma pessoa fácil que o diabo vem com a sua labinha lá, né? Tipo igual a Eva, né? Vem com a conversinha, pode comer, não sei se come, não come, comeu. アダムとエバの Você 話 pode ser と同じ fácil. ようにどこ Dê で trabalho pro diabo. 蛇が来て Seja santo. エヴァの耳にどうのこうの言ってそれに騙されちゃうので Não vou porque eu escolho não ir. 私たち Tenho が autoridade sobre a minha vida. 選んでいかないんです。 Ah,
e daí se eu não for, meu namorado vai acabar comigo. Isso não é ele acabar, isso é livramento. ああでも私行かなければ彼氏が私と別れちゃう Tem coisa que Deus quer te livrar e você insiste. それって救いです。逆に Então, irmãos, se esforce a manter-se na salvação daquilo que Deus te conquistou e no ciclo de bênção que Ele tem para você. なので祝福のサイクルの中に居続けられるように皆さん頑張ってください。 Quando nós adoramos 賛美したら賛美 a Deus, o nosso espírito se levanta 私たちの霊は立ち上が contra a depressão, contra doenças, contra problemas familiares, contra problemas financeiros. A adoração define o nosso destino. 家族のトラブル Quer resolver problemas impossíveis? 金銭問題 Adore. こう不可能なことを Adore a 解決したい Deus. ですか Cante louvores. 崇めてください。賛美を Coloque louvores para você ouvir. こう賛美を聞いたりしてください。 Faça o demônio passar vergonha. もう悪魔が恥にさらされるようにしてください。 As bênçãos que são desencadeadas por Deus em nossa vida são poderosas, irmãos. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 2, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. O nosso papel é abençoar. Diga para o seu vizinho, o meu papel hoje aqui, 私の te abençoar. あなたを祝福することだと言ってください。 Olha lá. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2. Farei de você um grande povo, e abençoarei todos os famosos. E o seu nome tornarei famoso. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as nações, a nação japonesa vai ser bendita na terra só porque você mora aqui. では12章1節から主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての、部族はあなた方によって祝福される。アメン。 Tudo isso que ela falou. 日本語で言われ E る mais o que eu 通り li. ですね。 E mais o que você leu na sua Bíblia. Então, agora nós vamos exercitar. Diga, eu vou exercitar では実践しましょう。 a palavra que eu li. この読んだ御言葉を Então, você vai se levantar e abençoar alguém. 今起立をして誰かを祝福してください。 Você vai chegar para ele e falar, te abençoo. あなたを祝福して Se levante, por favor, 起立して e abençoe alguém. 私はあなたを Seja obediente. Se levante e abençoe alguém. 私はあなたを祝福し Porque a bênção que você fala para o outro vem para você. あなたが誰かに解き放っている言葉、祝福っていうのはあなたにも来るからです。 Eu te abençoo, você e sua família, de geração em geração. Eu te abençoo. Amém? Exercitou o versículo? Então, ご実践しましたか？ então agora eu vou te dar um outro versículo. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique atento aos movimentos do Espírito Santo hoje. Na minha cara. 聖霊様の働きに Amém. 騙して Eu ください。 recebo. Abra a sua Bíblia em Salmo 103, versículo 1. 支援103の1を開いてください。 Salmo 103, versículo 1. 支援103の1。 Você tá vendo, mano? Daqui. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e todo meu ser bendiga ao seu santo nome. Eu quero uma outra tradução. King James. Bendizei a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. 我が魂よ、主を褒めたたえよ。 Essa tradução é NVI nova. Bendizei a minha alma, só um pouquinho. Bendizei a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Nenhuma das bênçãos que Deus te deu, não se esqueça dela, por favor. Vamos lá? Você agora. 我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。アメン。 Então, diga para o seu vizinho, não se esqueça das bênçãos que você já recebeu. 主から得た祝福を忘れないでねと。 Levante um memorial de bênção. この祝福の Sabe por quê? をあげよう。 Eu quero falar com os crentes dessa manhã. Os aleluiados. Nós nos esquecemos com muita facilidade do favor recebido. 私たちは主のご行為をすぐ忘れちゃう傾向にあります。 E lembramos そして、 com muita, sim, sabe, mas muita ênfase aquilo que não recebemos ainda. まだ受けていないものをすごく強調的にアピールするというか思い出しちゃう。 Vou acabar com você hoje. Você já agradeceu o seu pai e sua mãe? 皆さん、お父さんとお母さんに感謝しましたか？ Ah, é fácil quando tem um pai e uma mãe bom. いや、いい父、いい母を持つのって簡 Ai, 単なんです。 que cuida igual a Satome. Ela que dá as ordens em casa. Ela que manda, é isso? Não, né? É eles que mandam, né? Mas, não, o que você quer, filhinha? Ah, eu quero um carezinho. Lá vai mamãe fazer. É isso? でお母さんに、お母さんが、何食べたい？ Ai, カレー食べたいかなってカレーを作ってもらうので chega pro Célio e fala assim, ai, eu quero um cachorro quente do Costco, mas eu quero de gifo. Daqui não, de gifo. Lá vai ele em コスト gifo. コのホットドッグが食べたいけど、こっちのコストコではなく、岐阜のコストコの食べたいなってお父さんが言っちゃう。 Porque o de lá é mais gostoso que o daqui. 向こうのコストコの Sem esquecer que é uma franquia. Tudo igual. 一緒やのにね。 Então, nós temos facilidade de ser gratos por pessoas que foram sempre boas para nós. Estou dando um exemplo, perdão, tá? Estou te usando ali porque você sempre está sentadinha ali, né? 例えだけですが、もちろんね。 Nada a ver, tá? É eles que mandam. 今のは冗談です E よ。 se eles não mandar, eu vou fazer eles mandar a partir de hoje. Mas temos dificuldade de agradecer pelos nossos pais que talvez nos constrangeram, talvez não fizeram o que era para eles fazer, não foram protetores, não ensinaram, não nos ajudaram no momento de crise, nos deixaram sozinhos. Então, agradecer nesse contexto significa morrer por aquilo que eu acredito. もしかしたら、あなたはサポートが欲しかった時に受けられなかった、支援が欲しかった時に受けられなかった、守ってもらいたかった時に守ってもらえなかった、愛してもらいたい時に愛してもらえなかったっていうこういう状況の中で両親に感謝するっていうのって私たちの信仰に基づいて動くっていう意味なんです。 Mas o coração grato, ele não visa a pessoa com os olhos do que ela faz de errado, mas com os olhos do que ela fez de bom. しかし感謝できる心っていうのはその人がとある人が間違って行ったところを重視するのではなくて今までしてきてくれた良いことに目を向けることなんです。 E a coisa mais boa que Deus fez para você através do seu pai e sua mãe te dá a vida. そしてあなたの父母を通して神様があなたを産ませたから Foi a coisa melhor que fizeram. これって最高じゃないですか。 Mais boa é bom, né? Se a minha filha escutar isso daí, já vai escrever para mim. Pelo amor de Deus, mãe, não fala mais boa. É a coisa melhor. 今ポルトガル語の文法を間違えたので、 A atitude melhor que seu pai e sua mãe fez foi dar a vida a você. Deus usou eles para pôr você na terra. 神様があなたの両親を用いてあなたを産ませたんです地上に。 Então, não se esqueça de nenhuma bênção. Então, todos os abençoados que te abençoou, abençoe. だから祝福を何一つ忘れないでと。 Alcance um coração fiel, de acordo com Deus. こう神様に基づいて忠実のある心を持ちましょう。 Ele é um Deus de aliança. 神様って契約の神ですから。 E guerreia as suas guerras, dando-lhe autoridade para vencer o inimigo. そしてあなたの戦いを戦ってくださる主ですから。 Nós sabemos
que o domínio que temos, a força que temos, ela vem de Deus. 私たちの持っているその支配力とか力っていうのは神から来ていますから。 As bênçãos são impulsionadas adiante das revelações estratégicas que Deus nos dá. 祝福っていうのは神様が私たちに策略的に与えてくだ Essa さる revelação de ser grato aos seus pais, independente do que eles fizeram para você, sua mãe, seu pai, manda uma carta se são vivos. Eu aconselho, né? Eu aqui, digo eu não o Senhor, né? A você escrever uma carta aos seus pais, agradecendo por tudo, fazer uma lista de tudo que eles fizeram de bom. その働き方が結果的に私たちの祝福とつながります。そして Na a ligação não vai ser muito legal. また両親が Mas quando ele, 言っているっていう olha, 方、 carta é um negócio que choca a gente. 皆さん手紙を書いてみませんか、両親。 Cadê a secretária? Não está aqui? Não? Está tirando foto. A igreja que tem como sistema de no aniversário mandar uma carta. 私たちのこのアバチャー Eu espero que continue 手 mandando. 紙にハガキを送る制度があるんです Vocês が receberam carta, irmãos? Vocês não o senhor recebeu? Então, passa seu novo endereço, porque está indo para o endereço velho. 住所変更された Se você mudou de endereço, tem que passar. O Antônio lembra ela lá. 昔の住所に Nós mandamos no seu aniversário um cartão. A igreja manda. Por quê? Porque se eu ligar para você, se eu colocar lá na sala, feliz aniversário, é comum. 例えばあなたに電話を一つするとか Não teve esforço nenhum. LINE で誕生日おめでとうって送るのは何の頑張りもなかった。 Pasme você. A igreja paga 7.000 ienes de hagak por mês para mandar cartas. でもそのハガキ代として月7000円ぐらいかかっています。 O Jonas não mandou nenhuma carta para você, né? Cruel. Porque tem que ter uma carta. Pastores têm que aprender a escrever carta, mandar para suas ovelhas, mandar para os irmãos que não veem. Você deve mandar uma carta, um cartão. 来ていない人たちに手紙を書いてください。 Tem pessoas na cadeia que anseiam por uma carta. Não tem mais os pais, já morreram. 手紙いつさえもらえない方 Estão, às vezes, nos hospitais. Como faz a diferença? Então, eu te aconselho a esse ano, nós estamos no meio do ano, você tem ainda 6 meses para você fazer uma linda carta e citar todos os benefícios que o seu pai e sua mãe fez e manda para eles. この今年中 A sua história vai mudar, não é a história deles, a sua história vai mudar. あなたの両親があなたのためにして Você vai, くださった você vai impactar tanto a vida deles, isso vai redundar em tantas bênçãos para você, que você vai ficar impactado. すべての良いことをずらーって書いた手紙を両親に送ってみてください。あなたの人生がきっと Essas são uma das bênçãos que Deus quer que você faça. これらは主が願っておられる祝福の一 Que つ você seja impulsionado estrategicamente, diga estrategicamente. Isso é uma estratégia de 戦 Deus. 略ですね。戦略的に Porque aquilo que talvez você gostaria de falar, você não consegue falar. A voz talvez não sai, talvez você brigue se você ligar, daí o pai fala uma coisa e você não gosta, mas a carta não tem jeito, irmão, ele vai sentar e vai ter que ler. だから電話をしたらもしかしたら喧嘩になるとかねあるかもしれないじゃないですか。でも手紙だったら座って読まないといけないんです。 Eu vou contar uma história para as mulheres. 女性にお話をしたいんですが、 Sabe qual é a história? Uma mulher queria matar seu marido. 夫を殺したい女性がいました。 Então ela planejou e comprou um veneno muito elaborado. そしてすごい毒を買ったとします。 E foi até o médico e falou: Eu gostaria muito de matar meu marido porque ele é muito ruim. で、私の夫はすごい悪い Mas 人 eu な quero の que で seja algo muito discreto, muito sutil. 気づかれないように彼 Não vamos fazer isso, tá, irmãs? と医師に Bem que a gente pensa, né? 当然 Divórcio nunca, só 当然 a morte, até que a morte separe. Divórcio nunca. 結婚って死ぬまでですよ。皆 Se さん você quiser divorciar, eu vou orar para Deus te matar. で、離婚っていうのは死んでその結婚が解かれるぐらいですからね。
Aí, então, o médico muito sábio, o médico cheio do Espírito Santo, だから聖霊様で満たされたその医師 falou assim が para ele, não, olha, eu vou te dar um veneno aqui muito bom. E era vitamina D, vitamina C, vitamina K2, D3, おすすめの毒があります。 testosterona, todas essas coisas que os homens precisam. 毒の代わりにビタミン Cálcio, C とかいろんなビタミン magnésio, カルシウムとか selênio. マグネシウムとかもういろいろビタミン剤を与えます。 Eu vou te dar esse pó, é magnífico. この粉こそいいですよ。 Mas ele só funciona se todos os dias você preparar o café e colocar um bilhetinho para ele não desconfiar. でも彼がこう Na xícara, embaixo da xícara dele, você coloca um bilhetinho. 彼に怪しまれないために Ah, mas eu não tenho vontade de colocar bilhete, eu tenho vontade de xingar ele. Não, ele vai desconfiar se você xingar. でもそんな悪いことしか言いたくないのに Vai que ele comenta que você está deixando um bilhetinho, é uma prova. Então, deixa só bilhetinhos de amor, de bondade, de gentileza para ele. いいことが書かれてる E põe esse pozinho no café. でものsuquinho まずいからその粉をコーヒーに入れていいこと Então, você imagina, o marido levantava irritado, tinha que trabalhar, estava frio, tinha que pegar a motinha no frio. でイライラして起きるでなおかつ E a mulher de carro, 原付で仕事に行かない quem mandou ele não tirar a carteira? 不機嫌で起きます Aí, né, ele ficava pensando, nossa, eu vou ter que ir na neve trabalhar e ela no carro. でもう雪降ってんのに原付かみたいな Mas ele sentava na mesa e falava assim, que seu dia seja incrível hoje. でも彼がコーヒーを飲むときにメモが Tomava, se fortalecia para o trabalho, feliz da あ vida. なたの一日が最高の一日 Mal で sabia ele que era K2, D3, B12, selênio, magnésio que estava dentro do café e ela também não sabia. で彼女もビタミン剤だとは全く知らない Aí ele, em prol de ver tanta gentileza, ver tanta dedicação dela, também começou a retribuir. 彼も妻に対して良いことをし始めました。 Então também começou a escrever bilhetinhos, mandaram uma flor de jacoim, porque hoje em dia não dá para comprar uma desse de flor, né? 100の花を Já tá bom, 見 né? たり Isso. E começou a dar para ela. Após 30 dias, ela voltou no médico desesperada. で30日後に彼女は焦ってまた医師のところに戻りました。 Doutor, eu preciso que o senhor me dê um antídoto para reverter o processo do veneno que eu estava pondo no prato, na comida do meu marido. 先生、この解毒とかその毒を解く薬無効にする E ele falou, não, você queria matar ele, você pediu para mim, eu não posso fazer isso, ele vai morrer. Não, doutor, mas eu não quero que ele morra. Não, eu tenho que ter certeza que você não quer que ele morra. あれ旦那さん殺したくなかったんですよ。殺したかったんですよね。どうしたんですかと。あげられませんよと。 E daí o doutor falou assim, me faz um testamento do que você está disposto a abrir mão para que ele viva. いやそれは可能なのはあなたがこう書類に本当に死んでほしくなく、なおかつあなたが旦那のためには何ができるかっていう証書を残さないとそういうことはできない。 Daí ela respondeu para ele, vou fazer o testamento. Então toda a herança dela, que ela tinha, toda a glória, toda a polpa que ela tinha no meio da sociedade, ela abriria a mão para seu marido viver. なので遺言書のようなものを作って、私は自分の夫のためなら財産をすべて相続するし、どうのこうのとか、旦那のためなら知りますとかいろいろ書きました。 Eu não sei se você sabe, mas foi isso que Jesus fez, ele deixou a sua glória para você viver. それがイエス様が私たちのために成し遂げてくださったことなんですよ。 E ele derramou todo o seu sangue para você estar vivo. あなたが生きるために全ての血を彼が流してくださった。 Então essa história lembra que a gratidão muda a gentileza, o amor, até mesmo a disciplina, a correção, o consolo, muda uma família, muda uma história. これら全てが私たちの家族を変えることができるということなんです。
Então, como o nosso Deus Pai entregou o seu único filho para morrer por nós, por que não você não escreveu uma carta para o seu pai? Para sua mãe, talvez para o seu avô, talvez para o seu pastor. 両親だったり祖母などに手紙を書いてみたらどうですか？ Uma das pessoas que você nunca deve esquecer é a pessoa que te levou para Cristo. 特にあなたをキリストに導いた人が一番手紙を受け Elas são るべきだったんじゃない importantes のか na な vida と tua, 思います。 que te fez crescer. あなたに成長を Então, o espírito do homem recriado muda as atitudes da prática dele, muda o sistema de pensamento dele. だからキリストによって変えられている人っていうのはその彼の中のシステムも変わっていきます。 A primeira coisa que acontece quando nós temos o nosso espírito recriado é adorar e exaltar a Deus. Está lá em Lucas 1, 4. ルカ1章4節を開いてください。 Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Põe outra tradução para mim, por favor, irmão. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. それによってすでに受けになった教えが確かであることをあなたはよく分かっていただきたいと思います。アメン。 Você vai exaltar, adorar a Deus por tudo que foi te ensinado, 教えられた por すべ tudo que て foi ministrado no seu coração, に基づいて主を礼拝 por todas as vezes que, às vezes, de repente, irmãos, eu sei que às vezes a gente é ingrato mesmo. 時には私たちって感謝がないんですよね。 Você lembra que muitas das vezes sua mãe e seu pai sacrificou para te dar um leite, um alimento, 多くの場合、私たちって um remédio, 私たちの両親って talvez um sapato escolar, um caderno. 私たちに食べ物を与え É porque você quer ser grato a grandes coisas. Deus quer que você veja o pequeno. 私たちって大きなことに感謝したいって思い Deus é um Deus de detalhes. 神様は小さなことを見て感謝してほしいと思っておられます。 Deus é detalhista. 神様って細かいところをよく見られるお方 Cada です。 detalhe para Ele é significativo. 小さな細かいところを見られる。そこに意味合い Então, を tudo que foi ensinado, exalte a Deus. Tudo que você recebeu, o seu espírito está recriado. Permaneça fiel no pensamento de Deus. そのまま神様の考えの中で私たちも Veja por gentileza esse texto para mim. Eu sei que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são de paz e não de mal. Jeremias. Acho que é Jeremias 11, se eu não me engano. Me ajuda aí, pastor. Vocês lêem a Bíblia? Os diáconos, líderes. Trazendo a memória o que traz esperança. Jeremias 29, 11. É o contrário, né? Portanto, somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. 私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アメン。 Então, queridos, você consegue enxergar que você nasceu nessa família, é um plano de Deus para te fazer prosperar? あなたが今の家族で生まれたのは神様の Não vai te trazer prejuízo. あなたを栄えさせる Porque ため quando você entra no verdadeiro caminho do reino de Deus, tudo, tanto aquilo que foi bom aos seus olhos e aquilo que foi ruim aos seus olhos, se torna bom para o seu propósito. 神の御国の中に入っていたら、それは私たちにとって家族にとって主の御計画の中ならば必ず私たちの栄光 Permaneça grato pela sua família. もし続けてください。 Adore a Deus, exalte a Deus por ter nascido lá. 家族の中に生まれた、今の家族の中に生まれたことに感謝を持ちましょう。 A segunda coisa de uma pessoa que tem um espírito recriado, ele está disposto
e submisso. Então, ele é obediente e submisso. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26, 41. 2つ目、マタイの26章41節開いてください。 Olha o que está escrito. Vigiai e orai para que não caís em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a sua carne é fraca. 誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。アメン。 Eu quero falar sobre isso daqui. O espírito recriado, diga o espírito recriado. Ele está dentro. Mas o nosso sistema de pensamento, nossa alma, que é classificado também como carne, não foi recriado. 作り上げられた霊、作り変えられた霊を私たちの内に Agora precisa ser transformado. 私たちの思考、 Romanos 12, versículo 2. 肉に Precisa ser transformado. Diga transformado. 変えられてないんです。 Por isso a pessoa vem para a igreja なのでそれを作り変える必要がある。 e faz as coisas de quem não está na igreja. Por quê? Por quê? Porque não adianta você vir para a igreja enquanto você não transformar sua mente. 人々は教会に行きます。 Diga assim, e não vos amoldeis ao sistema do mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. しかしクリスチャンらしくないことをするのは私たちの思考が変えられてないからです。ではローマ12章2節この世の長所を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。アメン。 Então, uma pessoa que está com o espírito recriado, ela começa então agora a trabalhar para ser transformado na mente. 霊が変えられている人っていうのは次は思考が変わるように働く。 Ela abandona o sistema de crença antigo e começa com o sistema de crença da Bíblia. 昔の考え方を O que a Bíblia disse antes em Jeremias 29:11? 聖書にかなった考え Que Deus quer que eu prospere, 神様 certo? は O que Jesus disse? 私に栄え Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. イエス様は私たちに多くの命を Pode pôr esse texto lá para mim, 与えるために irmãos? 来てくださったと書かれています João 豊かな 10:10. Eu vim para que tenham vida. Ó, o ladrão, sistema, o sistema que serve a Satanás veio para roubar, matar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. ヨハネ10章10節、盗み人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。アメン。 E por que o sistema é mais fácil de andar? ではなぜシステムの中で Porque no sistema você, por enquanto, não presta contas. 私たち今のところまだ報告 No しなくても sistema você faz do seu jeito. やりたい放題したらいいから。 No processo de Deus, você faz o que Deus se alegra, o que é para o seu propósito. Se não é para o propósito, você não vai fazer. 神のプロセスの中でしたら、私たちは神様に喜ばれることだけをしようと思うんです。 Se você quer construir uma família, você precisa pensar em todo o sistema para construir essa família. E já que você é tão bom, não faz igual ao seu pai. 家族を築き上げたい人はあなたの父が失敗したなと思っているのならば、新たなちゃんとした家族を作り上げたらいいじゃないですか。 Porque é fácil nós trazermos à memória aquilo que nos feriu, mas não aquilo que nos abençoou. 私たちを傷つけたものだけを思い起こす Está sendo difícil a palavra? 祝福になっている Dá も para のを思い digerir? 出すのはなかなか厳しい。 Uma outra coisa de quem tem o espírito recriado é conhecer e interpretar os momentos de oportunidade. そして機会 Marcos 2:8. を思い起こす。 A pessoa que tem o espírito recriado, ela entende os momentos de oportunidade. 機会のところをしっかりと見分けることのできる。 Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo ou planejando. Lhes questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações?
Então, irmão, vou dizer, vou fazer aqui. Vamos supor aqui, estou eu aqui, sou crente. Aleluia. Fala aleluia, irmão. Você também é crente? Aleluia, glória a Deus. クリスチャンである私たちが Mas chega um irmão desviado. クリスチャンの道から堕落してしまった人に出会いました。 Eu vou falar desviado, para não falar uma outra coisa. Parceria com Beuzebu. Metade Iavé, metade Beuzebu. Como Iavé não fica só com a metade, ou é inteiro ou não é, então tudo Beuzebu. じゃあ悪霊と手を組んじゃったことにします。 Porque Deus não divide só a glória. 神様は自分の栄光を分けないですからね。 Aí, o querido tem uma voz bem legal. で彼はすごく歌声 Gente が boa. 歌声が綺麗だし、 E ele te convida para quê? いい人ではある。 Não vai no culto, não. でも礼拝は休んどこうと。 Você é tão jovem, você não vai morrer agora. 若いんだからもう。 Vamos lá no... Sei lá, na cruzada. Não, na cruzada, né? Não, qualquer coisa, bocada. O que você acha melhor? なんかどこ適当に他の場所に遊びに行こう。 E tem... Eu nunca usei, tá, irmão? Por isso que eu estou com dificuldade. Enrola aqui. Dá uma cheirada aí, irmão, pra você ficar... Você está muito apático. 薬を使っちゃおうとかね。 Você sabe que aqui a gente cheira, né? A essência do Espírito Santo. A gente também bebe da água da vida. 私たちだって聖霊様で満たされて酔っ払い A gente bebe de Jesus. イエス様の Essa igreja é doida. 大水を飲んでいます。 Cheira chapado no Espírito. 聖霊様によって E outra, uma igreja cozida que nem miojo. 3 minutos, tá caindo. ラーメンのように3分もあればもう聖霊様に満たされてヘロヘロになる。 E aí o cara convida. E você, se você tiver o espírito recriado, você vai falar para ele assim, querido, faz o seguinte, eu não posso ir lá, mas eu posso te convidar para um lugar que você pode ir comigo. あなたの霊が作り上げられて Por quê? 作り変えられているのならばあなたは逆に Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa, diz o Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, e nele eu estou estabelecido. E o esconderijo do Altíssimo não vai aonde você quer, é você que vem onde Ele está. そして私たちは主を宿り場としている隠れ場としているのならば私たちが隠れどころに Seja difícil para o diabo, いけないですよね。 dá trabalho para ele. 悪魔にとって捉えやすい人にはならないです。 Então, você tem que interpretar os tempos, interpretar o convite. Esse convite me traz para o sucesso, me libera a bênção, ou me separa talvez da minha família, ou me separa do reino de Deus, ou me tira do propósito. O que esse convite representa? 誘いをもらったのはいいけれどもこれって私を家族から離らかせるのかな神様から離らかせるのかなと吟味する必要があります。 Então, Jesus interpretou aquela oportunidade que eles estavam fazendo, eles queriam planejar e Jesus viu assim, não era uma oportunidade boa, era uma oportunidade para destruição. でその機会っていうのは良い機会ではなく悪い機会であるっていうことを見分ける必要もあります。 Como interpretar? É importante você saber. ではそれどうやってわかるのか。 Como você sabe se é de Deus? 神様のものであるのかないのかどうやってわかるのか。 Porque muitos não te ensinam isso. Eu quero te ensinar hoje. Primeiro, primeiro sentimento, a primeira impressão, essa é de Deus. O que vier depois é misturado com a sua vontade. 一番最初の印象が神から来るものです。 Então, como perceber o perigo? Abra sua Bíblia em João 13, 21. ヨハネ13の21を開いて。 Para que você possa interpretar, você precisa perceber o perigo. E diz assim, após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou, em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. イエスはこれらのことを話されたとき、心が騒いだ。そして明かしされた。誠に誠に
ちの一人が私を裏切ります。 Tem pessoas, irmãos, que o Espírito Santo alerta. 時には聖霊様が忠告する人たちもいます。 O Espírito Santo fala, né, com seu líder, ou fala com seu pastor, ou fala com seu pai, ou busque ajuda. これは一回リーダーや牧師やあなたの両親に相談した方がいいよっていう気持ちが来るんです。 Aí o diabo diz assim: ah, eu não acredito que você vai fazer um papelão desse. でも悪魔がいやこういうこと Ah, eu não acredito que você vai contar. ダサいぞみたいな。 Ah, eu não acredito que você vai pedir ajuda. こんなことでわざわ Você ざ vai passar maior vergonha. わざわざ報告するとか。 Por isso, irmãos, quando alguém te procurar para abrir o coração, não lance mais peso sobre ele. だから誰かがあなたに Não traga julgamento. もっと Ajude ele a sair do buraco. その人の Não põe ninguém para fora, põe para dentro. 重荷以上の思いを O diabo já faz o trabalho dele de tirar as pessoas da salvação, de tirar as pessoas do propósito. Não seja nós a fazer isso. 私たちが悪魔の役となって人々を突き放す A Bíblia diz assim que é tão fundamental nós levarmos a salvação que nós devemos empurrar eles, se for necessário. 必要であればその人たちを救いに押してでも入れたいぐらいです。 Vem aqui, Pedro. Pedro é meu artista. Então, Pedro aqui, eu conheci o Pedro na barriga da mãe dele. ゆうきくんが生まれる前からゆうきを知っています。 Então, o Pedro está aqui, ele está indo para o colégio. O colégio é cheio de artimanhas. で学校はたくさん大変なことがあります。 Sistema zero de moralidade. もうそこはです Você pode fazer tudo e mais um pouco. Não é pecado. Não ofende os pais, não ofende a família. 罪でないものもたくさん私たちにとって罪だけれども彼らにとって罪でないことも Então, digamos que se ele tiver dando umas olhadas no mundo, eu tenho que empurrar ele para o reino. Os pais têm que empurrar ele para o reino. As famílias daqui, os irmãos que são líderes, têm que empurrar ele para o reino. Tem que pegar na mão. 世中をチ Então, vem aqui. ラ見してるのならば Escuta aqui, menino. 両親やり Escuta de novo. 私たちが背中を Você precisa de ler a Bíblia. Vamos ler lá comigo. Vamos lá em casa. Você vai tomar café com o Jonas e ler a Bíblia. 聖書を読もう。ジョナスと一緒にお茶でもして、 Então, entrega ele para o Jonas. E o Jonas vai ter que ler Bíblia com ele, とジョナスにパスです。 né? E tomar café. で、お茶 Obrigado. Ganhou um café e uma leitura bíblica com o Jonas. A Naya depois lá, a agenda está com ele. Tá bom? Alguém tem que fazer alguma coisa. 誰かがしないければ、 Porque o espírito dele está recriado. その人の霊は作り変えられているから。 Queridos, eu não procuro perfeição nas pessoas. 人々の完全さは私 Deus também não procura perfeição em nós. Porque o perfeito é Ele. 私に完全さは求めないです。 Mas Deus faz acepção de nossas atitudes em relação aos que estão perdidos. しかし、 Em relação aos necessitados. 必要としているもの、堕落しているもの、Faça valer a pena に対して私たちがどう aquele 行動する cordeirinho morrer no seu lugar. Coloca lá, queridos, para ele sentir o drama. さっきの動画のと同じですよね。 Então, quando você perceber que alguém está em perigo, corra 誰かが atrás deles. 危険だと思ったら追いかけてあげてくだ Corra, さい。 corra atrás deles. Corra atrás deles e fala: Jesus morreu por você. イエス様はあなたのために亡くなったんだよと。 Se alguém tiver que morrer, Deus Pai falou assim: filho, você é meu único filho, mas no mundo eu tenho milhares e milhares de filhos perdidos. 私には何千も何千ものさまよっている Mas 子 se がいるんだ você ocupar o lugar deles, o perigo se acaba. そこで私たちがどう行動を取るかな。 Eu dou o direito deles escolher a vida. 彼らに命を Deus 選 te ぶ deu o direito de você escolher a vida. 私たちにも命を選ぶ権利を与えてくださいましたよね、神様は。 Uma outra coisa que uma pessoa que tem um espírito recriado é que ela não para de interceder. Ela geme, como o Espírito Santo também geme por nós. Marcos 8:12. 作り変えられた人っていうのは取りなします。マルコの12章。 Eu achei muito lindo isso daí. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: porque pede esta geração um sinal dos céus, com certeza vos asseguro que
para esta geração não haverá sinal algum. マルコ書、8章12節 Para nós não vai ter mais sinal, irmãos. 心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるのか。誠にあなたに言います。今の時代にはどんな印も与えられません。アメン。 Eu vou pedir um sinal, vou para o culto ou não vou? Você precisa de sinal, você tem que levantar e vir. 印を求めようとか、いやいや、そういうのを印でも求める必要はないです。起き上がって Ah, eu vou pedir um sinal. Será que eu leio a Bíblia? 聖書を読むべきかな。 Será que eu oro? 印を求めようとか、祈るべきかな、印を求めようとか、そういうのはないです。 Irmãos, com Deus não vai acabar em pizza. Vai acabar em juízo. 私たちは最後いつか裁かれる日が来ます全員。 Então, dedique-se a buscar a Deus de todo o teu coração. なので心から主を求めて Uma outra coisa que a pessoa que tem um espírito recriado, ela entende e vive no favor de Deus. Abra sua Bíblia em Atos 18, 25. 人の働 Eu já estou terminando, tá 18 bom? 章25節を開いてください。 Eu vou deixar uma outra parte para um outro dia, que eu vou falar de finanças daí. Para instruir no caminho do Senhor, com notável fervor, pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João Batista. この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。アメン。 Então, a pessoa vive no fervor, ela não tem assim, um dia ela está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Ela tem uma, diga, estabilidade. すごいテンション高いし、 A Bíblia diz assim, sede conhecido de todos vós a vossa moderação. Seja conhecido. Não, uma hora pega a Bíblia Thompson e pá na cabeça do irmão. ある日は聖書を持って兄弟の頭に Outra hora tem que estar o irmão batendo na cabeça dele. でも次の日はその兄弟があなたの頭に聖書をドーンしないといけなかったりとか。 Irmãos, vamos ser conhecidos como pessoas moderadas. Até me doeu minha cabeça. Pessoas moderadas. É porque eu tenho fervor. Quer que eu experimente na sua? ちょっと高く叩いてしまって痛いです頭が。 Quem muito vê as falhas dos outros não vê a sua. で他の人の A Bíblia diz assim, que você deve tirar primeiro o poste do seu olho para depois ver o cisco do outro. 人の過ちを見すぎてる人っていうの Põe は esse texto para mim, por favor. 人の過ちを見れて Não ない é bem um poste, mas é um poste. A trave de futebol é grande, igual um poste. Primeiro você tira a trave do seu olho, depois você tira o cisquinho do olho do outro. まずは自分の罪を見てから他の人の罪を見なければならないです。 Como poderás advertir o teu irmão, dizendo, irmão, permita que eu tire o cisco do seu olho, se tu mesmo nem sequer notou o tronco. Neném agora, neném trava, é tronco. Isso é a Bíblia, tá? Depois não vai dizer que é eu. O tronco, nem galho não é, nem ferpa não é, é tronco. Que repousa no teu olho, hipócrita, retira antes tudo, de tudo, a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. あなた自身、自分の目にある針が見えてないのに、兄弟に対して兄弟、あなたの目の塵を取り除かせてくださいとどうして言えるのですか？偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができます。 Ser determinado, persistente, mas não teimoso, desobediente e orgulhoso. そこで忍耐強くはいるけれども、従順である必要が Abra sua Bíblia lá em Lucas 9, 51. Ser determinado, você tem que ser determinado, mas não pode ser persistente e orgulhoso. ルカの9章51節 Vamos ver lá? E ocorreu que se cumprir os dias em que seria elevado aos céus,
Jesus se manifestou em seu semblante firme, resolução de ir em direção a Jerusalém. Jesus foi determinado. Ele tinha que ir até Jerusalém para poder ser sacrificado. さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け、自然として進んでいかれた。アメン。 Você tem que ser intencional, preciso. 意図的に狙いを定めてなんです。 Você tem que vir aqui intencionalmente. 意図的に Vou lá para adorar a Deus, para prestar um culto, para entregar. 主を称えに行こうと、主を崇めに行こうと。 Ai, nem que eu venha me arrastando, mas eu venho. Porque aquela mulher do fluxo de sangue só foi curada porque ela decidiu se arrastar no meio das pedras e tocar em Jesus. すごい体調が悪くても行こうと。出血していた女性も癒されたのはイエス様のところまで行ったからなんですよね。 Decida tocar em Jesus. Decida ser restaurado. イエス様のところに Decida mudar as decisões que te atrapalham. 修復される決断を取ってください。 Deixando para trás todo o embaraço, tudo que me impede de ter um propósito, uma família feliz, Ai, meu Deus do céu! 私を妨げるもの、 É 私の tanta 家族の picuinha, 幸せを é tanta coisinha que não dá, irmãos. 後にするんです。 Seja mais intencional, mais preciso. 正確的に、意図的に狙いを定めていってください。 Irmãos, eu não atendo homem sozinho, assim, né? Se eu quiser marcar um horário comigo, só se o Jonas estiver ou um outro casal. 受け付けてないんです。いつも Mas se o senhor me ligar, eu posso fazer uma oração para o senhor. でもあなたが私に電話をしてきたら、お祈りぐらいはできますよね。 Porque em hipótese nenhuma, se o senhor me falar alguma coisa que fere os princípios morais, o senhor vai receber uma bomba na sua casa. Eu vou mandar uma bomba para o senhor. たとえあなたが私にその日例えば失礼なこと、道徳的に失礼なこと言ってきたら、 Porque eu tenho que dar o limite. Agora, eu jamais vou ligar para o senhor, se eu sentir, estou sentindo no meu coração de orar para o senhor, eu vou lá em casa. Sentir no coração, ora em casa. Não vou ligar para o senhor, vou ligar para ela, でもわざわざ彼に para a esposa. あなたのために祈りたいですって言って電話を E sabe, irmão, tem gente que gosta de uma confusão. それなら O povo que ama confusão. 妻に電話します。わざわざ旦那に電話する必要ないじゃないですか。 Tem a esposa fala, minha querida, liga para... Eu tô tintindo. Tá tintindo, não tá tintindo. Tô tintindo, tá tintindo. Tô sentindo no meu coração. Diz que eu tô falando tô tintindo, é porque tinha um cara que foi batizar e ele estava bêbado. E daí ele falou assim, eu tenho que tintir Deus me levar. E daí eles mergulharam ele uma vez e o pastor levantou ele e falou, tintiu? Não, não tinti. Então... Então, acabou que ele não tintiu nada. Então, irmãos, se eu posso ter, um homem ou uma mulher pode ter uma direção. Eu posso ter uma direção, mas pode orar pelo esse menino aqui, que é meu filho, Diego. Mas eu vou falar com a Luísa. Então, ela pode pôr no viva voz. E os dois juntos podem ouvir a oração. Porque tudo que é oculto é do diabo. Tudo que você precisa esconder. Tudo que a tua família não pode saber. Tudo que o teu pastor... Sabe aquilo que você não quer me contar é o que eu preciso saber. Porque quando você fala o que você não quer, o que o diabo não quer que você conte, você começa a ser livre, vem luz. Então, tenha esse cuidado, irmão, não sofra, não passe por vergonhas, sendo um cristão idôneo, cheio do Espírito Santo. Não seja teimoso com a palavra de Deus. Deus diz para a gente ser geloso. Quase que terminando, mais 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cante e bendiga a Deus.
pela sua criação, por tudo que você é. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 15 e 16. あなたの存在自体を感謝するために主に歌ったり感謝したりしましょう。 Diante disso, o que fazer, irmãos? Orarei no Espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei no Espírito, mas igualmente com a razão. De outra forma, se louvareis a Deus apenas com teu Espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar amém à tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? 15から、それではどうすればよいのでしょう。私は霊で祈り、知性でも祈りましょう。霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。でないとあなたが霊において賛美しても、初心者の席についている人はあなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたが言っていることがわからないのですから。アメン。 Aqui Paulo está instruindo a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons. Então tinha dom de profecia, dom de interpretação de língua, dons de curar, dom de revelação. Era cheio de dons. 使徒パウロがコリントの教会に指導しているんです。この教会はたくさんの賜物があったから。 Mas agora vou supor que você é uma visitante. 例えば、じゃあ私が訪問者をします。 E eu cheia da unção. で、私が油で満たされています。 E eu vou conversar com vocês. Por favor, vem vir no corredor lá para mim. 私があなたとお話をします。 E eu estou cheia da unção. Ora cataxabalalala, canta baixarabalalaias. O que você entendeu? 何かわからないじゃないですか。こっちが。 É isso que Paulo está instruindo. それをパウロが Irmãos, 指導しているんですここで。 quando uma pessoa vem profetizar para você, escuta essa, guarda no teu coração. Se você estiver me assistindo, quiser criticar, pode criticar, é assim que eu creio. Quando a pessoa vem orar por você, quando a pessoa vem profetizar na sua vida e já começa em línguas, é porque ele não tem profecia de Deus. 誰かがあなたのために予言をしに来たとき、 Porque o que adianta eu dar uma profecia que eu não tenho interpretação de língua? Agora, quando eu oro em línguas, eu já falo com a Deus antes. Você vai me dar a interpretação? E em algumas oportunidades, Deus me dá a interpretação. 予言だけで、威厳だけで予言するっていうのはおかしいです。 Então, estou lá, recebo a pessoa, vou orar, pede uma oração. E eu começo lá, canta xabeca, torosorocororo, baracata, xabaralalalala, baracataia, sai, e ela fica ali, meu Deus, o que está acontecendo? Ela não sabe se subiu ou desceu. 威厳で祈られても何も通じない。 Não, irmãos, fale no seu idioma. É lógico, vou orar para uma japonesa, oro em línguas, ela não sabe o que eu estou falando mesmo. Se eu orar em português, então oro por você, eu posso orar em línguas. 当然、 Porque o Espírito pode liberar a unção e interpretar para você. キクミさんのために祈るなら、日本語が Mas se é um irmão, そしたら神様が訳してくれる se é um かもしれないのも visitante, ありです。 fala no idioma dele. Se não fala no idioma dele, chama um tradutor. Para ele entender. 理解が必要です。理解が。 Então, irmãos, aqui ele estava explicando exatamente isso. Que era necessário glorificar a Deus, bendizer a Deus, mas as pessoas precisavam entender. で、人々は理解しなければならなかった。 Então, eu vou, por exemplo, se ela falar aqui em japonês, 例えば、 só japonês, e não me trazer a tradução, eu certamente não vou entender. 通訳してくれなかったら私は通じないです。 Então, eu não posso dizer amém, assim seja, aleluia, para aquilo que eu não sei o que ela está falando. あ、そうです。同意しますとか、アーメンとかっていうのは Porque tudo que eu ligar aqui na terra será ligado nos céus. Então, você já viu que você dá muito amém, que não pode dar amém? なんかアーメンって言っちゃいけないところに私たちアーメンって言っちゃったりするんですよね。 Primeiro, espere a pessoa completar o negócio para dizer amém. 例えば最後までちゃんと言うのを待って、 Se sai da Bíblia, não diga amém, não concorde. ちゃんと考えてからアーメンと同意してください。 Certo? É uma pessoa que tem um espírito recriado, ela tem essa visão. 霊が作り変えられている人はこのようなビジョンが持っています。 E a pessoa que tem um espírito recriado, ela também
sempre está viva, demonstrando sua fé e seu amor às pessoas. 霊が作り変えられている人っていうのは、この人々に対しての愛とか自分の信仰を表したりします。 Abra sua Bíblia lá em Colossenses 1:8. コロサイ1章8節 Diz assim: Ele também nos contou do amor que tendes no teu espírito. Isso daqui é Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Ele contou, olha, as pessoas lá são amáveis. Elas amam. E depois você pode ler em casa Mateus 14 inteirinho. 御霊によるあなた方の愛を私たちに知らせてくれた人です。 Então Paulo fala assim, existia fé e amor. そこには信仰と愛がありましたよと使徒パウロは言われています。 Diga, a fé anda junto com o amor. 信仰と愛は一緒に共にあ E り o ます。 amor anda junto com a obediência. そして愛っていうのは従順 E a obediência anda junto com a submissão. そして従順o que anda junto com a submissão? 従うことと何が Eu falo que o Espírito me manda, depois eu esqueço tudo. 従うのと従順は一緒に歩みます。 Quando vem o fax do céu, fax não, vem o do céu assim, depois sai. É relâmpago. Falou? Tá bom. Tá bom. E também com o Espírito recriado, você é cheio do Espírito Santo, da sabedoria e revelação. Efésios 1:17. フィリピ書1章17節 Depois um outro dia nós falamos sobre essa questão das finanças aqui, que eu quero falar um pouquinho como que é no espírito, né? 次回は金銭面についてちょっとお話をしたいと思っています。 Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神が知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。アメン。 Você precisa ter pleno conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. 神の子であるイエス・キリストの完全な啓示を与えられなければ Eu sei, irmão, que às vezes nós estamos acostumados a um evangelho de favoritismo. 私たちの慣れてる福音っていうのはこうエコひいきのある福音だったり Então, tal irmão favorece, também vai ser favorecido. Não, eu não penso assim, irmãos. Nós estamos aqui juntos todos para um crescimento e Deus vai dar o crescimento em tempo hábil, エコひいきが正しいとは思いま em すし tempo oportuno. 神様は正しい時に一人一人を成長させてくださると Assim como se você pegar vários tipos de semente, por exemplo, você semear o arroz, semear o trigo, talvez em 4 meses você já tenha uma colheita. Mas se você semear uma semente de um pé de laranja, de limão, talvez você precise esperar 1 ano. Se você esperar de tâmaras, você vai esperar 80 anos. 麦とか米とかを育てようと思ったらすぐに芽が出るけれどもそれがオレンジの木だったりすると何年も待たなければな A らない。 única coisa que você precisa saber é que nesse tempo você continua sendo amado por Deus. しかしどういう時でも神様にあなた方は愛されてるっていうのは忘 E れないでください。 sempre tem gente orando por você. そしてあなたのために祈っている人はいま Que す。 você está no processo de crescimento, você ainda não chegou lá. Eu estou no processo. 成長のプロセス段階にいると。 Eu estou no processo. Irmãos, a questão da salvação é algo tão sério. 救い A questão da nossa vida com Deus é algo tão sério, tão comprometedor, assim, porque a nossa vida aqui tem um tempo de validade. 私たちが地上にいる時間って限られてますよね。 Eu já estou encerrando meu tempo de validade, muita coisa de validade passada. Passou do tempo de validade já. 私はもうすぐ有効期限が切 Eu れ tenho ます 65 anos. もう65歳ですからね。 Pensa, irmãos. O Jonas tem 75. O sangue de Jesus tem poder. ジョナサン75です。 Pensa. Não dá, irmãos. A gente já está assim, pedindo a Deus. Deus, Jesus, volte hoje, por favor. Se você eu já faço a oração assim. Senhor, se eu tiver salva, me leva. もう私の最
最近のお祈りは私が Que vai que na hora que morre de raiva, né? Diz que aí o irado não entra no céu, né? 私が救わ Na れ mesma て se eu estiver fazendo decoração com o Alexandre, foi um trabalho ontem, irmão. 私が救われている Convoquei ele para me なら ajudar na ば decoração, Deus me 連れて行って livre. ください Quero mais, dispensado. で私がねイライラしてる時にはやめてくださいってイライラしてる人って天国に行けないからね Arrumei essas coisas aqui. Ele falou, não, mas eu acho que a senhora tem que colocar alinhado, no meio. 昨日もですね飾り付けをあれシャンデルとしたんですよもううるさいっちゃありえしないですよ本当に Falei, é, irmão, senta lá na cadeira e fica lá. ここを一直線にどうのこうのみたいに意見とか出してくるんですよもう Não, eu vou tirar uma foto para a senhora ver. 写真を撮ってみますとかね Falei, o sangue de Jesus tem poder, ainda quer registrar ainda. Por quê? O Rodrigo e a Jaqueline não estavam aqui, nós tivemos que fazer. ロドリゴとジャクリーンさんがいなかったから私たちがしたんですが Que é eles, que a Jaqueline que faz as mesas para nós aqui. ジャクリーンさんが Somos muito gratos a Deus por ter nos presenteado eles. 本当にしてくださってて本当に感謝しかないですね本当に Mas da salvação, irmãos, é muito sério. 救いっていうのは Agora eu queria que você colocasse um vídeo para mim, aquele vídeo. Eu quero colocar um vídeo para vocês. É assim, são algumas cenas fortes de pessoas que morreram sem Jesus. でイエス様がいなくて亡くなった人の動画なん E eu quero que você decida hoje. Decida definitivamente, seja preciso, a não se afastar mais de Deus. もうこれからは絶対神様から離れんとこう決断を今日持ってしていただきたい Sério, eu faço essa oração, Senhor, se eu estiver salva, me leve no momento que eu estiver salva. Eu oro pela minha família, que nenhum se perca. 私は本当に Pronto, irmãos? 救われているなら連れて行ってくださいって祈ったりとかね O 私は vídeo? 家族を救ってくださいって言ったりもして Tem sim, ele acabou de pôr. O Renan sabe. O Renan do lado não estava explicando, né, Renan? A gente vai ter uma conversa, ainda bem que a gente é vizinho, só atravessa assim a rua. Esse lá, ó. Esse vídeo, para um pouquinho ele. Esse vídeo está escrito assim, ó. O que essas pessoas viram quando estavam para morrer? As imagens são reais, fortes. Cuidemos da nossa salvação. Então, esse rapaz, só um minutinho. Esse rapaz, ele trabalha certamente num lugar de distribuição de água. Olha lá, agora ele começa a ter uma ação. ここに書かれているのがこの人たちが死ぬ前に何が見えたんでしょうか衝撃的映像ですっていうふうに書かれています私たちも自分の救いを救いに注意しなければならないねと Os amigos correram para socorrer, mas ele já estava morto. Volta mais uma vez, por favor. Veja como ele chegou. Normal. De repente passa a mão no rosto. E ele começa a olhar em redor. Ele começa a querer bater. Você poderia dizer que é um ataque epilético, não é? Eu já atendi pessoas com ataque epilético. Veja o próximo vídeo. A pessoa está sentada ali no escritório, na mesa, não sei. Ela começa a olhar para trás, ela começa a ver algo. É chocante. Essa mulher também está internada. De repente ela olha. Ela está no hospital.
Então, é fácil você viver sem Jesus. Difícil é você morrer sem Ele. なしで生きるのは簡単ですが、 Pode tirar, por favor. イエス様なしで死ぬのはなかなか難しいです。 Então, é fácil você viver aqui nessa terra sem Jesus. Fazer as coisas do seu jeito. 適当に生きるのは簡単です。 Difícil é você morrer sem Ele. しかしイエス様なしで亡くなってしまった時のことを考えると危ないです。 Sabe, na semana passada nós tivemos esse jovem que aceitou Jesus. Eu espero que... Você está dando assistência para ele? É? E você vai dar assistência para o outro lá, né? Vai, dá, isso. Dessa ripa nele lá. Uma confusão na mente dele, assim, não sabe para onde vai. 先週イエス様を受け入れた人がここにいるんですが、 É preciso de Jesus. Uma variações de pensamentos. De formação, entende? あなたもあなたの友達もイエス様のことだけを求める。 Irmãos, quem frequentou religiões que trabalham muito na área da mente, que negam Jesus, vai ter muita dificuldade para ser salvo. Porque ele não acredita que a salvação é uma coisa tão simples, que ele acha que não pode ser. Ele tem que fazer alguma coisa. 他の宗教に深く潜ってしまった人たちってこう救いっていうのはこんなに簡単なんだ。 Como イエス assim? 様の存在を信じるっていうのはすごい拒むというか、こんなに簡単に救われるんだっていうのが受け入れられなかったりするんです。 Para mim ser salvo, eu preciso de Jesus. 救われるためにはイエス様が必要なんです。 Para mim manter a minha salvação, eu também preciso continuar em Jesus através do Espírito Santo. 救われるためにはイエス様が必要であり、救いを保つために維持させるためにもイエス様が必要である。 Se for necessário, quebre seu celular, quebre seu computador, 必要であればもう携帯も mas não perca a sua パソ salvação. コンもぶち壊しちゃってください。 O inferno não foi feito para a humanidade, foi feito para Satanás. 地獄は人間のために作られたものではありません。 Só vai para o inferno quem escolher ir. 地獄に行くのは選んだものしか地獄に行かない。 A Bíblia diz que o nosso dia, o dia do Senhor, ele vai vir como um ladrão. Não vai avisar. Deus não vai mandar um aviso para o seu filho, para sua filha. Não vai mandar um aviso para você, olha, tal dia você vai morrer. 私たちの死ぬ日ってこう報告されないんです、前もって。 E daí você vai correr para a igreja, vai pedir oração para todos os irmãos, 走って教会に行く。 confessar todos os seus pecados, até aquilo que você não precisava de contar, você conta. そこで罪を告白、急いで告白するとかそんな時間ないです。 Né? O pai da Patrícia fez isso, deu maior confusão em casa. Não morreu, passou maior tribulação, quase se separou. O médico falou, ó, você vai para casa, acerte sua vida, conta os seus pecados, você vai morrer. Aí ele contou, Jesus falou, agora você vai viver. でパトリシアさんのお父さんなんですが、もう死ぬかと思ってもう告白すべきものとすべきでないものも全部告白しちゃって結局死ななかったんですって。もうえらいことになったらしいです。 Mas a mãe da Patrícia, uma mulher de Deus. パトリシアさんのお母さんはすごい神様の Irmãos, 強く eu estava falando ontem, eu estava bem cansada. É muito triste a gente receber ligação de jovens dizendo que querem se matar, que querem abandonar suas vidas. Essa semana eu recebi uma ligação lá do Brasil de uma moça, 18 anos, querendo tirar a vida. 今週ブラジルにいるとある女の子から18歳の女の子から連絡があってもう自殺したいっていう電話でした。 Isso traz um cansaço muito grande para a gente. こう私たちにとってもう残念すぎて、 Por isso a palavra de Deus diz que a terra geme esperando os filhos de Deus. だから聖書には神の子の現れを Você sabe por que você veio para o Japão? 被造物が待っているとか書いてある。 Primeiro porque alguém orou para você estar aqui. あなたが日本に来た理由っていうのは E sabe por que você veio para essa igreja? 誰かが Porque eu oro para Deus trazer os 300 de Gideão, でなぜ que não vão tomar água de qualquer jeito. この教会に来た。 Ah, mas eu não sou, não, mas Deus vai fazer. Ah, mas não se preocupe, Deus te pegou. ギデオンの300人になる人たちをこの教会に連れてきてくださいって言う。 Coloque esse texto para mim, que a terra geme, está lá em, acho que é Romanos. Romanos. Esperando.
O Japão está gemendo esperando você. E aí você vai... Por favor, irmãos, não venha do Brasil para trazer mais pecado para uma nação que é afundada no pecado. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. Mais para frente, é isso? E não somente ela, mas igualmente nós que temos primeiros frutos do Espírito, também gememos o nosso espírito, esperando com que ansiosamente expectativa por nossa adoção, ou como filhos, a redenção do nosso corpo. 私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら心の中でうめいています。アメン。Eu quero voltar você pensar naquele vídeo, não vou colocar, mas só quero que você pense. Será que não tinha nenhum crente para falar? Tinha nenhum filho de Deus para falar para aqueles dois jovens? さっきの動画に、戻りますが、あの2人の近くにクリスチャン Será なんでしょうか。 que as pessoas que Deus colocou na sua vida não seja para você levar eles à salvação e você está indo para o buraco com eles? あなたの周りにいる人たちに救いを私たちが告げるべきなんじゃないでしょうか。 Pergunte para você. Será que se você buscasse um pouquinho mais de Deus, você poderia levar outras pessoas à salvação? Aonde ele vai congregar, irmão, ele vai escolher. Mas o dever de você falar da salvação de Jesus, esse é nosso dever. イエス様についてもっと語れたのではないでしょうか。 Essa semana eu estive ali no... Eu quase não saio de casa. Eu atendo e tenho os compromissos da questão de ver a parte do ensino da igreja. Mas essa semana eu fui ali no Donk. 私はあまり外出することないんですが、今週ちょっとドンキに E na hora que eu estava subindo a escada rolante, tinha uma moça brasileira descendo. で、階段を上るとき、ブラジル人 Ela olhou para mim com aquele sorriso amarelo. Falei, ah, é? Eu vou descer também. Desci. Cheguei nela. ちょっと気まずそうな笑顔で私を見て、 Ela, で私はassustada. 後を置いて行きました。 Desculpe. すいませんと言いました。 Eu achei que você era uma filha de Deus, então, como eu me identifico com o pai, eu pensei que você era minha irmã. で、私は神の子として兄弟かなと思ったんです。 Não, eu não sou, mas vai ser agora. でも私クリスチャンじゃないですよって言われて。 Você não é? Que absurdo! 違うんですか？ Que coisa horrível! そういうことできる？ Ela ficou olhando para mim assustada. Então, você poderia fazer uma oração comigo? じゃあ祈りませんか？ Ah, mas aqui? Não, tem outro lugar, você quer ir? Não, tá aqui, tá bom. Querendo se ver livre de mim, né? Evidentemente. こんなところで祈るんですか？別のところでもいい Daí で eu すよ falei, って言われて。 fecha os olhos que ninguém vai te ver. ここでいいですって。 E ela fechou os olhos. Eu falei, só fala alto, Senhor Jesus. そこでイエス様を受け入れるお祈りを一緒に Eu します。 te invoco. イエス様、あなたを受け入れます。 Entra no meu coração. 私の心に入ってください。 Toma todos os espaços vazios. 空になっている部分を満たして Eu reconheço que o Senhor vê este mundo em carne あなたは肉として来られ、 para me perdoar, 私を許されました。 para me salvar. 私を救われました。 E eu estou convicta que o Senhor me salvou hoje. そして今日私は救われたことを確信 Perdoa os しています。 meus pecados. 私の罪を許してください。 E eu quero perdoar quem me ofendeu. そして私を傷つけた者を Escreve o meu nome no livro da vida. 私の名を命の書に Que eu seja achada no seu coração. 私があなたの心の中 Amém. で見出せられますように。 Terminou, perguntou, doeu? で、祈ったらどうですか？痛かったですか？ Ela disse, não. いいえって言われました。 Então procura a próxima igreja, a igreja que for mais perto da sua casa e congrega, porque vai doer. これからは家の近くにある教会に Porque 通ってね。 aceitar Jesus não dói, mas congregar dói. イエス様の名を受け入れるのは痛くないんです。教会に通うのは痛いです。 Mas é o processo que nós temos que ter por amar Jesus. でそれは必要不可欠な。 Eu gostaria de chamar a equipe de louvor. Eu quero que você se coloque em pé. どうぞ皆さんご起立ください。 E eu quero fazer uma oração com todos nós. E eu quero que você faça com a voz bem alta.
Deu para entender o ciclo de bênçãos que estão sobre você por causa da sua salvação? あなたの救いによって与えられている祝福のサイクルを皆さん理解できましたか？ Vocês vão cantar, irmãos? Eu acho que o quão lindo seu nome é, Dá. Então, eu quero que você faça uma oração comigo assim, todos nós. Diga assim: Senhor Jesus, eu te invoco. Entra no meu coração. Toma todos os espaços vazios. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e que veio a este mundo em carne para me salvar e para me perdoar. Senhor Jesus, eu peço perdão de todos os meus pecados e eu recebo o Seu perdão. Eu também perdoo todos os meus ofensores, os que me feriram, me magoaram, me rejeitaram. Todos eles eu os perdoo agora. Eu solto eles. Eu perdoo meus pais. Eu perdoo as pessoas de autoridade relacional sobre a minha vida e autoridades espirituais que me feriram, que me abandonaram, que não me sustentaram no momento que eu precisava. Senhor Jesus, eu rompo todos os pactos, todas as alianças, feitas por mim ou por qualquer pessoa, com Satanás, seus demônios e suas religiões, suas seitas. Eu me desligo de pessoas que eu me liguei, que foram ligações malignas, que me afastaram do propósito, daquilo que o Senhor tem para mim. Eu me desligo hoje e os abençoo com arrependimento e salvação, para que eles possam encontrar a Ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser achado no Seu coração. Eu convido o bendito Espírito Santo a entrar na minha vida e a partir de hoje direcionar a minha vida, tirando toda amargura, toda tristeza, toda rejeição. Eu mando embora esse espírito de rejeição, de orfandade. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu fui criado para o louvor da sua glória. Eu também declaro que hoje escreve uma nova história para mim. Manda novos decretos. Me tira, Senhor, da passividade. Me faz agressivo em Ti. Senhor Jesus, enche meu coração de amor, do amor ágape, que não espera troca. O amor que ama como Deus amou. Muito obrigado por tão grande salvação. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Esse nome é maior que tudo.
eu quero instruir você. Nós temos aqui como visão que quando você aceita Jesus, Deus te convida para uma